E aí, gente? Vamos para mais um vídeo? Aqui a tela do laptop tá atrapalhando aqui, ó, saindo aqui. Cheio de aparatozinho para mim tentar fazer o melhor para vocês aí, tá? O que a gente vai falar hoje? Racismo de novo, racismo de novo. Ah, mas já não falou pra caraca no outro vídeo? Não falei o suficiente. Vamos continuar. Se inscreve no canal, se você não é inscrito. Deixa o joinha, vamos debater. E vamos também lá nos outros nossos canais de comunicação. O Leandro180383, arroba Leandro180383 lá no Instagram. Se entra lá no nosso canal pra gente discutir bastante geografia pra caraca. O Geografia em Foco, o professor Leandro lá do Facebook. E também a gente tem um grupo novo no Facebook que é o Eu Prefeito, principalmente para a galera de Nova Iguaçu, para a gente estar comentando, falando sobre a cidade, debatendo a cidade e encontrando até propostas de melhoria da cidade, né? A gente tem a Praça Santos Dumont, que merece ser melhorada, a gente tem problemas de saneamento, a gente tem problemas de infraestrutura, a gente tem problema de falta de cultura, a gente tem coisas que a gente pode estar debatendo, conversando e tentando criar um canal de comunicação mais direto, tipo um vereador, lá para tá passando para a prefeitura de repente, não sei do quanto vai crescer esse projeto Eu Prefeito. Mas aqui a gente vai estar falando de racismo novamente, principalmente pelo fato de que eu vejo tantos vídeos que estão comentando agora, lives, que estão falando bastante sobre a problemática do racismo e outros que querem minimizar essa luta contra o racismo. Eu não vou falar o nome das pessoas, tá? Porque eu não vou dar aval, vou dar ibope para essa galera, não. Mas a gente teve aquela coach, que até ela saiu aí do ar aí, quicaram ela, que meteu que, os negros eles sofrem racismo bom, porque eles, temos aqui em números, eles são aqueles que mais cometem crimes. Teve a mulher que falou isso. Cara, eu escutei várias coisas aí da galera que fala que os negros e que o movimento todo se vitimiza e que é mimimi, blá 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 blá. Essa palhaçada toda aí que o pessoal coloca pra fazer com que toda a luta e todas as conquistas até o momento elas sejam ignoradas. Então o que acontece? Essa coach, por exemplo, falou: os negros são aqueles que mais cometem crimes, por isso eles são a maioria dentro das cadeias. Eu acho que o pessoal ignora, por exemplo, os 80 tiros que aquela família sofreu, as Ágatas e os Joãos, as crianças negras mortas em situação. Mas mora na favela, fazer o quê? Eles defendem bandido. Se eu brincar com fazer piada assim, tipo, a maioria dos crimes, na verdade, foram brancos que cometeram. Vê aí, puxa aí, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Vê aí quantas mortes aconteceram na Revolução Russa. Vê aí, o fascismo, o nazismo. É tudo branco. Vê aí, aqui na América mesmo, quem invadiu aqui, matou índio pra caramba e tomou a terra deles, e hoje a menor parte da população que antes só tinha eles aqui, que eram os índios. Quem foi que fez alguma coisa aqui que matou todo mundo? Porque se eu ando assim na rua, no escuro, e vejo um branco lá do outro lado, principalmente se esse branco tiver de terno, cara, eu tenho que mudar, eu tenho que atravessar a rua e ir pra outra calçada, eu vou bater de frente com aquele cara nada. Até porque se for preto eu nem vou ver, né? Pô, tá de sacanagem, né? Não é assim que a banda toca. Então, eu tô escutando gente falando sem propriedade e muita besteira. E por isso que tem que estar voltando no assunto o tempo inteiro para poder tentar explicar essa ideia toda. Vocês exageram. Não sei o quê. É como eu falei nos vídeos anteriores. Imagina você passando por determinadas situações o dia todo, na vida inteira. Teve uma youtuber, esse já é fato antigo, que chegou e falou: olha só, ela mandou assim, que as coisas estão mudando, que agora quem está sofrendo preconceito e racismo é o branco. Porque agora, olha a palavra, olha o que ela usa.
Olha as palavras que ela usa. Hoje em dia estão invertendo os valores. Quer dizer, que o valor certo é o negro sofrer racismo. Agora que o branco está sofrendo racismo, é absurdo. Que eles estão deixando de sofrer racismo aos pouquinhos e agora estão passando isso para os brancos. Como que o branco está sofrendo racismo? Alguém chamou ele de bicho da goiaba. Porque eu quero ver aí essa toda a ideia de racismo é a ideia de superioridade de uma raça sobre outra, ok? A gente não tem a ideia de racismo reverso. Racismo é racismo, mas se a gente pegar em determinada sociedade, pegar o aparato todinho, histórico, geográfico, a gente vai entender que em nenhum momento, a gente vai falando de Brasil aqui, em nenhum momento o branco esteve em situação de inferioridade em relação ao negro em termos de racismo institucional, racismo individual, do racismo estrutural de maneira geral. Todos os aparatos que são normalizados na nossa sociedade são para inferiorizar o negro. Quem, tipo, o policial vai parar o cara branco na rua, o cara branco tá tipo com um celular caríssimo, né? Ô, brancão, brancão, para aí, mão na parede. Onde é que tu arrumou esse celular? Roubou de quem, brancão? Comprou? Cadê a nota fiscal? Mostra aí. Ah, o negro, ele é o mais racista com o próprio negro. Então, gente, eu acho que quando eu falei uma vez para alguém que... Engraçado que essas respostas eu só encontro na internet. Num debate ao vivo não rola isso não, né? Mas eu escutei que eu cheguei e falei, não, olha só. O negro ele pode reproduzir o racismo, mas ele não produz o racismo contra ele mesmo. Ele só reproduz aquilo que ele viveu e transformou naquilo que eu vou chamar de auto-ódio. Nossa, vocês estão até já inventando coisa. Cara, eu não estou inventando nada. A ideia de auto-ódio é eu crescer odiando quem eu sou, porque o tempo inteiro falam que as minhas características são ruins, que o meu nariz é feio, que o meu cabelo é ruim. Então, todas essas características negativas que falam do fenótipo do negro, eu cresci me achando feio. Isso fez mal para minha estima. Então, ora bolas. Quando o negro não quer ficar com outro negro, prefere ficar com brancos, é porque o padrão de beleza estabelecido é o padrão de beleza do branco. Por isso que eu vou ter uma época em que eu vou ter muitas mulheres negras alisando o cabelo, tentando se aproximar do que é bonito para a sociedade, foi estabelecido como bonito, que é o fenótipo do branco. O nariz fino, o cabelo liso. Então, se eu não posso ter a pele branca, eu vou tentar ter outras características que sejam do branco. É por isso que nos Estados Unidos eu tive o movimento O Negro é Lindo. Na época do Malcolm X, do Martin Luther King e dos Panteras Negras depois. Os Panteras Negras foram quase contemporâneos. Né? O Malcolm X e o Martin Luther King morrem antes dos Panteras se tornarem mais visíveis para a sociedade e inimigos, né? Já que eles eram basicamente um grupo voltado a fazer proteção dos negros na rua contra a violência policial, aproveitando-se das leis estaduais, já que nos Estados Unidos algumas leis estaduais sobrepõem leis federais. Por exemplo, aqui no Brasil eu não posso ter a legalização da utilização de armas pela sociedade civil. Eu sair de arma, comprar ele numa loja de armas, comprar uma arma, botar na cintura e poder andar por aí. Isso ou vai ser lei federal ou vai ser lei federal. Quando isso puder acontecer, porte e posse de arma. É lei federal no Brasil. Nos Estados Unidos isso já é mais flexível e estados podem definir. Aqui no Brasil não tem como só São Paulo definir que o porte e o posse de arma está legalizado para a sociedade civil.
Nos Estados Unidos, os estados já têm essa maior soberania em estar fazendo isso. Então, se aproveitando das leis, os Panteras Negras saíam para fazer essa vigília nas ruas para impedir, já que eles podiam estar andando armados, por exemplo, a violência policial contra o negro. Que você vê que ainda existe nos Estados Unidos, que essa movimentação toda que está acontecendo lá depois da morte do George Floyd não foi à toa. Não está sendo, não ocorreu de maneira leviana. Olha, eu usando o termo leviano. Quem é que começou com isso aí na política? Foi algum debate aí que cara, você está sendo leviano. Então, o fato é que a gente está vivendo numa época em que agora eu posso estar. A gente já está brigando faz tempo, né? Os Panteras Negras, o Malcolm X, e aqui no Brasil, Abdias Nascimento, e os outros heróis negros mais do passado ainda, como Zumbi, Luiz Gama, Dandara, o mais recente, Abdias, que eu citei. Então, tem pessoas que estão na história do Brasil, e agora eu citei a história dos Estados Unidos, que o Nelson Mandela, na África do Sul, a gente já vem lutando desde sempre. E agora eu estou vendo uma movimentação ainda maior, devido ao que aconteceu nos Estados Unidos, no mundo inteiro, por conta do assassinato de George Floyd, para tentar dar um basta nessa situação toda de uma vez. Então é a hora da gente continuar com o debate, já que demos visibilidade. A cena da filha do George Floyd nas costas de um tio dizendo que o meu pai mudou o mundo é realidade. Ele trouxe visibilidade de novo ao debate com a vida. Então a gente vai debater. A gente vai falar. Ah, isso está me incomodando, não é vitimismo. Ah, eu sofri lá, me chamaram de branco azedo. Mas não, tu sofreu bullying. Bullying errado é. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma situação que o negro passa a vida inteira. Não é a violência policial que o negro sofre. Não é eu deixar de namorar alguém porque alguém não quer namorar comigo porque eu sou negro. Não é. Tipo, minha mãe não gosta. Como se eu fosse ou achar andar na rua com o cabelo assim, ah, é maconheiro. Ah, é não sei o quê, porque já aconteceu inclusive com um aluno. Eu saindo da escola, com o uniforme da escola, e andando com o aluno até o ponto de igual era o mesmo caminho. Então a gente saiu no mesmo horário, óbvio, e então tínhamos indo para casa. E aí um conhecido do pai do aluno foi lá e falou, olha, teu filho tá andando lá com um cara que parece ser maconheiro, que anda com os cabelos não sei o que não sei o que lá. Tipo, era o professor do aluno. Aí chegou e mostrou, olha só. Quando o aluno foi confrontado pelo pai, o aluno falou, tipo, é meu pai. E aí quando teve trabalho na escola que o pai foi ver, eu fui conhecer o pai. E aí quando o pai conversou comigo, ele, tá, desculpa. Não, ele não pediu desculpa porque ele não sabia que eu fiquei sabendo da situação. Então, complicado, né? Isso, exatamente isso. Teve um pré-conceito. Me conceituaram antes, me viram e pela minha aparência me julgaram. E o que tem na minha aparência? Um cabelo trançado? Um narizinho de batata? Minha pele negra? O que faz? O que acontece? Eu fui julgado naquele instante ali. Eu estou dando esse exemplo, mas tem que me vir na cabeça agora. Mas tem milhares de outros aqui. Eu e toda uma 99% da população negra do Brasil sofreu. Porque não importa a sua condição social para você deixar ou não de sofrer racismo. Eu trouxe, num dos colégios públicos a qual eu leciono, que inclusive eu auxiliei junto à Comissão da Verdade, na luta para tirar o nome da escola, que era, vou falar mesmo agora, Costa e Silva, que era um dos presidentes da ditadura. A gente conseguiu tirar o nome da escola para colocar Abdias Nascimento, já que a escola já tinha uma certa fama em relação à Lei 10.639, que coloca para trabalhar a cultura afro dentro da escola, em geografia, em história, em sociologia, e falar mais de uma cultura que, como eu já falei com vocês em outros vídeos, é perseguida.
é perseguida. Isso aí está dentro do racismo. Por isso que eu falo que o racismo estrutural, o negro está sofrendo esse racismo. O negro tá sofrendo nessa situação. Por isso que até no outro vídeo eu falei, aquele papo de vidas negras importam, vidas humanas, todas as vidas importam. Sim, todas as vidas importam. É aquele exemplo que eu dei lá no outro vídeo do bombeiro, pô. Se eu tenho uma casa pegando fogo, todas as casas importam, mas o bombeiro só vai jogar água na casa que está pegando fogo, não todas as casas ao redor, porque todas as casas importam. Então, se eu tenho na sociedade a população negra passando por dificuldade, é essa população, é o negro que está morrendo por violência à toa pelo fato dele ser negro. Branco também morre, de repente morreu porque fez merda mesmo, que não justifica morte de ninguém. Não sei que seja racista. Não é, então. Não justifica. Então aí faz o quê? O cara, é igual a ideia da violência contra a mulher. Não é porque o homem morre. O homem não está morrendo por ser homem. Ele morreu por conta de uma situação que aconteceu. E aí a gente fala de feminicídio quando a mulher morre pelo fato dela ser mulher. E dentro do racismo, o negro ele vai morrer pelo fato de ele ser negro. Ele vai sofrer determinadas coisas pelo fato de ser negro. Ele vai deixar de ter uma oportunidade de emprego. Ele vai ter. Por isso que a gente tem a diferenciação dos vários tipos de racismo institucional, individual, o racismo comunitário, racismo ecológico. Todas essas coisas acontecem pelo fato de que um grupo é que está passando o problema. Então a gente vai salvar aquele grupo. Por isso vidas negras importam. Não vem com a ideia do Morgan Freeman de o racismo vai acabar quando a gente deixar de ter consciência negra e ter consciência humana. Não é assim que a banda toca. Não é igual o pessoal tá falando. Cara, eu escutei um maluquinho, ele falando lá. Escutei não, né? Ele. Como é que é? Foi um papo de xenofobia gigantesco. O cara falando que o gene dele era 100% europeu, que ele tinha orgulho de ser branco e isso não tinha problema nenhum. E eles tinham que ver o lado dos brancos em relação aos negros que entram nos outros países trazendo doenças como ebola. Olha os absurdos, cara. Olha os absurdos. O que a gente junta racismo com xenofobia com o bagulho todo. Que entram no meu país para tirar os empregos, para poder trazer uma cultura inferior que vai contaminar a cultura a qual eu pertenço. Era brasileiro falando isso. Os que eu chamo hoje em dia de Tupini Viking. Que o cara nasceu no interior de São Paulo, fala porta e acha que é descendente direto do Ragnar, da série do Vikings, que tem sangue de Odin nas veias. Você acha que eu tô brincando? É sério. É muito sério. É um monte de gente tresloucada com esses papos aí, sim. O cara não tava falando brincando, não. É igual a coach, que foi quicada dos canais de comunicação dela, quando veio falar lá que o negro, ele é natural que ele sofra racismo, porque se eu pegar pelos números, o negro é o que mais comete crimes. Por isso que tem mais negros dentro da prisão. Aí eu tenho um negro dentro da prisão que está 5 anos na prisão e não foi julgado. O outro lá que tem a história de 4 anos preso, depois de 4 anos ele saiu porque viram que ele não fez nada. Cara, na boa. E outros, a gente tem outros exemplos filmados. Agora, o melhor desse negócio de todo mundo ter câmera no celular é que a gente tem agora como provar as paradas. O racismo, ele não tá sendo. O mundo não tá sendo racista de agora. Agora a gente tá filmando as paradas. O Will Smith foi um bagulho desse. Que agora a gente tá vendo tudo acontecer. Então temos lá acho que em Alphaville, os policiais chegam em Alphaville e um
morador de Alphaville, ele quica os policiais dali, falando, olha só, tá pensando que isso daqui é favela? Você não vai poder entrar aqui e falar do jeito que você quiser, e o policial abaixa a cabeça. Aí quem vai falar da instituição, que a instituição da PM é corrompida e racista. Desculpa a corporação, eu tô aqui pretinho, olha, tamo junto. Não é todos os policiais, realmente não é todos os policiais, mas a instituição é o racismo institucional. A gente encontra o racismo institucional dentro de igreja, dentro de escolas, dentro do Estado mesmo. Os exemplos mais marcantes são de outros países cujo Estado estabeleceu em forma de lei a segregação racial, como o caso da África do Sul ou do próprio dos Estados Unidos, que eu já citei, o apartheid e as leis de Jim Crow. Mas no Brasil teve leis mascaradas que dificultaram o acesso à terra, por exemplo, para a população negra. Ou leis que hoje em dia tentam tirar as terras. Porque a gente está falando de racismo, está falando de negro o tempo inteiro, mas olha só, a gente não pode deixar de colocar o índio também nesse bolo. Que luta lá as terras demarcadas dele, tanto de índio quanto de quilombola. Porque olha só, quantos índios vocês estão vendo por aí, caminhando, passeando por aí e exaltando a própria cultura? Tu não tá vendo. Por quê? Porque desde quando o europeu chegou aqui, eles eliminaram. Cara, só tinha índio no Brasil. Não tinha outro. O negro não era do Brasil. Por isso que eu falei, quando a princesa Isabel foi lá e libertou os escravos, não tinha Gugu na época para fazer falecido, para poder fazer de volta para minha África. Não tinha. O negro tá ali, tá jogado à própria sorte. O negro foi trago para cá. E o índio todo, o índio, cadê a terra do índio? O índio pertence aqui. A gente tem muita coisa que a gente diz que homenageia o índio. Tem o Maracanã, que é a tribo Maracanã. Tem o bairro Jacutinga e Mesquita, porque era os índios Jacutinga. A gente tem o Carioca, Cari Branco Oca, casa de branco, não sei o quê. Cultura do índio a gente não tem, cara. A gente tem algumas palavras no nosso vocabulário, tem. A cultura em si, cara, a cultura que a gente tem é a cultura ocidental, que é baseada no, o europeu ele considera herdeiro da cultura greco-romana e o cristianismo, que é a base da nossa cultura ocidental, que é o que a gente reproduz. E a gente tem ojeriza a cultura do que não é essa. A gente crê que está errado. Porque se eu falar para você aqui como é que é a religião do hinduísmo, que eles acreditam em mais de 3 mil deuses, que tem a trindade Shiva, Vishnu e Brahma, que eles acreditam que o Brahma, dependendo da sua situação enquanto vivo, você saiu de uma parte do corpo do deus Brahma, e toda essa situação que eles acreditam na reencarnação, que o que você está vivendo hoje depende das coisas que você teve na vida passada. Você vai falar que é loucura, que é maluquice. Você vai falar que tem um templo na Índia que é dedicado aos ratos, porque eles acham que os ratos são reencarnação e que o pessoal bota leite lá para os ratos beber e que se você bebeu um pouquinho do leite lá do templo do rato, ainda vai ter boa sorte para o resto da vida. Se eu falo de negócio desse, você vai falar, nossa, que coisa absurda, porque tu não está respeitando a cultura do outro, porque você não está despindo o olhar da tua cultura e coloca a cultura do outro baseado na tua, tendo a tua como referência e a sua como certa. O etnocentrismo. Então, calma lá, analisa as coisas com outra visão, a visão do olhar do outro, tenta fazer isso, tenta ser empático. Procura lá no dicionário o que é empatia. Você sentir o que o outro, tentar imaginar, tentar sentir o que o outro sente. Bom, acredito que eu já dei uma espairecida aqui em relação ao que a gente está tentando trabalhar. Então, gente, pensa direitinho, tá? E a gente pode continuar debatendo, como eu disse, nos outros canais. E, novamente, eu falo para você, temos o Eu Prefeito, tá ok? Você pode ir lá no Eu Prefeito, grupo do Facebook, para a gente poder debater, principalmente se você for da cidade de Nova Iguaçu. Se você não for, também pode entrar lá, porque a gente pode... Porque as cidades brasileiras, algumas, a gente vai ter problemas em comum. A gente pode estar debatendo esse tipo de problema que talvez seja solução para Nova Iguaçu e também seja solução para a sua cidade. Então, entra lá que a gente debate tudo. E é lógico, às vezes a gente vai estar discutindo especificidades de Nova Iguaçu. Beijo, gente. Até a próxima.